7h41 e agora a gente conversa ao vivo aqui no nosso jornal Nova Brasil Brasília com o secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, Zeno Gonçalves, para entender um pouco mais sobre o atual status da rodoviária do Plano Piloto, que no domingo foi concedida ali de forma oficial à iniciativa privada. Secretário, um bom dia para o senhor, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes da Nova. Muito obrigada pela participação, secretário. Vamos começar explicando, rememorando para o nosso ouvinte, então, por que esse processo de concessão à iniciativa privada aconteceu e o que o governo do DF espera do futuro da rodoviária diante dessa concessão. Olha só, Ariane, é muito importante nós entendermos o que leva um governo a fazer essa parceria com a iniciativa privada. Ela tem vários benefícios. O primeiro deles é que o governo se desonera de investimentos, ou seja, o governo deixa de realizar investimentos e esses investimentos são canalizados para outras áreas. Ali na rodoviária do Plano Piloto havia necessidade, existe ainda essa necessidade, de investimentos na ordem de 140 a 150 milhões em valores atualizados em toda a reforma estrutural, revitalização, reforma e manutenção de todos os equipamentos, substituição de elevadores, escadas rolantes, enfim. E a partir do momento que você chama a iniciativa privada para ser parceira, ela realiza esses investimentos e pode explorar toda a parte de publicidade, o aluguel das lojas, a parte do estacionamento superior. Então, é uma parceria que é boa para a sociedade, a iniciativa privada vai oferir o seu resultado e o governo se desonera de investimentos. Por essa razão, a gente optou, o governador Ibanez optou por fazer essa concessão. Detalhe, a iniciativa privada ela é muito mais ágil em dar as respostas quando, por exemplo, você tem um problema numa escada rolante ou no elevador. O governo é preso às leis no sentido de que ele tem que obedecer a uma licitação, que tem prazo de publicação, que é muito mais morosa, muito mais lenta e envolve um planejamento muito mais acurado. O detalhe é que a rodoviária do Plano, por ser um local com quase 700 mil pessoas circulando diariamente, a pressão sobre esses equipamentos, sobre o prédio todo, sobre a estrutura, é muito forte. E isso exige um esforço muito alto em respostas do governo e a gente não tinha, talvez, a velocidade que havia necessidade, que a população exigia. Agora, nós temos essa gestão sob a condução de uma empresa, de um consórcio, um conjunto de empresas que vai oferecer esses serviços. E o papel do governo é cobrar os resultados. Secretário, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornalismo da Nova Brasil. Eu vou pegar o finalzinho da sua resposta para te emendar nessa pergunta que eu acho que é importantíssimo para o nosso ouvinte aqui no Distrito Federal inteiro. A partir do momento em que o governo concede à iniciativa privada rodoviária, qual é o papel justamente do governo? De quem que a gente vai ter que cobrar agora quando tiver algum problema na rodoviária? É para o senhor que a gente vai ligar? É para o consórcio? Qual é o papel do governo? Concedeu e lava as mãos e agora é com a iniciativa privada? Opa, perdemos a ligação aqui com o secretário Zeno Gonçalves, secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Vamos Federal. A retomar o gente vai contato. retomar o contato com ele, mas eu ia perguntando justamente sobre quais são as atribuições aí agora do governo e do consórcio. É importante a gente saber disso, Ari. É importante a gente saber disso, diferenciar também a diferença dessa concessão à iniciativa privada de um processo de privatização, que também tem diferença, e entender justamente isso, Diego. A gente noticiou, ouvinte, para você que nos acompanha, no começo da semana, que teve um confronto lá na rodoviária do Plano Piloto, envolvendo ali ambulantes, agentes da Secretaria DF Legal, a Polícia Militar teve de intervir, uso de gás lacrimogêneo, e fica realmente um pouco até... A presença da Polícia Militar nesse ambiente, ela é mantida, ela não é? Então retoma a sua pergunta aí que a gente conseguiu retomar Já o contato. retomamos o contato com o secretário. Secretário, eu perguntava ao senhor qual é o papel do governo a partir do momento em que a rodoviária é concedida à iniciativa privada. Olha, o papel do governo é fiscalizar, cobrar aquilo que está pactuado no contrato, no edital de licitação da concessão, e essas obrigações dessa concessionária passam a ser a reforma estrutural da rodoviária, são investimentos na ordem de quase 100 milhões de reais, um centro de controle e operação com equipamentos de segurança que permitam oferecer mais segurança,
a modernização da rodoviária, instalação de uma estação de BRT naquela plataforma inferior, ali entre a plataforma C e D, Uhum. serviço de limpeza, de manutenção dos equipamentos, elevadores, escadas rolantes, enfim, todas as obrigações que estão ali. Nosso papel agora é cobrar, e além disso o governo passa a receber 12,33% de toda a receita que o consórcio conseguir com a exploração daquele espaço. Uhum. Secretário, quando é que a população vai começar a sentir os efeitos dessa concessão, no sentido de ver esse investimento que o senhor mencionou há pouco para a gente começar a ser realmente colocado em prática? Existem prazos para os investimentos mais pesados, Diego. Em até Entendo. 3 anos, a empresa tem que investir cerca de 50 milhões e o restante em até 6 anos. Mas, de imediato, os serviços básicos já devem ser oferecidos, como, por exemplo, os elevadores, escadas rolantes e elevadores. Vejam que, a partir de domingo, dos 12 equipamentos, 10 já estavam funcionando. Então, a empresa já contratou, já tem uma equipe de manutenção, que trabalha em regime de 24 horas, 7 dias na semana, para oferecer resposta imediata. Além disso, já começam a trabalhar outros profissionais. Ali já temos o que a gente chama de fiscais de plataforma. São servidores da concessionária para orientar os usuários no embarque e desembarque. E a empresa já apresentou um projeto para exploração de estacionamento, deve começar a construção em breve da nova estação do BRT, ali da rodoviária, o que é muito importante. Quando a rodoviária foi concebida lá na década de 70, 65 anos atrás, você não tinha ainda nenhum modal BRT existente no mundo. Foi criado no Brasil, lá em Curitiba. Uhum. Então, nós vamos ter que adaptar e melhorar as instalações para embarque e desembarque pelo sistema BRT ali na rodoviária. A concessionária vai fazer e realizar esse investimento. E essa mudança já começa a ser percebida. E à medida que forem sendo realizados esses investimentos, nós vamos ter uma rodoviária moderna, melhor, mais bem estruturada, de acordo com o que uma capital federal merece. Secretário, vamos explicar para o nosso ouvinte a diferença desse processo de concessão à iniciativa privada para uma privatização. A expectativa é que depois de 20 anos a rodoviária seja devolvida ao governo do DF. Como funciona exatamente? Diferente de uma privatização, quando você passa o controle permanente, você vende, vamos dizer assim, um ativo público, seja uma empresa, seja um equipamento público. A concessão, ela permite que um parceiro privado explore e faça a gestão daquele equipamento, daquele ativo público, daquele bem público, por um período determinado. No caso da rodoviária, são 20 anos, prorrogáveis por mais 20, isso é uma decisão que o futuro governo lá na frente, daqui 20 anos, vai ter que tomar junto com a sociedade. E esse bem, depois desse prazo, ele é reversível. Ele nunca deixa de ser do governo. Ele é um bem de patrimônio do governo do Distrito Federal, do povo do Distrito Federal. E as melhorias, tudo aquilo que existe, que foi implantado, ficam perenemente de posse em propriedade do governo. Joia, muito bem explicado. Então ficou claro agora a diferença entre a concessão e a privatização. Secretário, como é que está a situação dos ambulantes? A gente noticiou aqui no nosso jornalismo essa semana uma confusão envolvendo policiais militares e a turma que trabalha ali na rodoviária do Plano Piloto, que alega que não está sendo ouvida, a contento, que não sabe ainda o que vai acontecer. Eu até comentava com a Ariane, secretário, e você, nosso ouvinte, que colocaram ali umas tendas na parte superior da rodoviária também, ficou uma coisa meio esquisita, meio improvisada ali. O que o senhor tem a dizer para a nossa audiência sobre a situação dos ambulantes na rodoviária? Olha, o governo se preocupa muito com a situação dos ambulantes do ponto de vista da sensibilidade social, de entender que são pais de família e que tiram a sua renda e a sobrevivência desse comércio. O detalhe é que a rodoviária do Plano, se você fizer hoje uma pesquisa para todos os usuários que ali estão, 99,9% vai dizer que está muito melhor porque eles conseguem andar. Os ambulantes, e aí na tentativa de ter essa renda, exploravam todo qualquer espaço para aproveitar aquele fluxo de pessoas. Só que de forma irregular, de forma até criminosa, nós detectamos tráfico, por exemplo, tráfico de drogas naqueles vendedores de frutas, em alguns vendedores, comércio de bebidas alcoólicas, o que é proibido na rodoviária, atrapalhava demais o trânsito dos usuários do transporte, quem tem que trabalhar, quem tem que estudar. Mesmo assim,
o governo se dispôs a fazer essa área de transição com aquelas tendas, não é adequada aquela instalação, ela de fato é provisória e está em negociação, sim. Aqueles ambulantes que entraram em confronto com a polícia, eles insistem ainda em cometer o mal feito, o delito, ou seja, utilizar do comércio irregular no local que não é mais permitido, e aí o governo tem que fazer valer a lei. Porque, senão, por que a lei vale, por exemplo, para quem paga seu aluguel, para quem é permissionário, e não vale para o ambulante? A gente tem que respeitar os demais empreendedores. Para isso, nós temos que ter um nivelamento. O nivelamento é a lei. Eles deverão ser transferidos para outras áreas. Isso está sendo negociado pela Secretaria de Governo e, do ponto de vista da CEMOB, o que nós temos é que garantir que o espaço seja passado para a administração da concessionária livre e desimpedido. Essa é a obrigação, é aquilo que está pactuado no nosso contrato que nós assinamos. 7h52, a gente conversa ao vivo com o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves, a respeito da rodoviária do Plano Piloto. Secretário, minha pergunta é com relação aos estacionamentos, né? Ali, por exemplo, na parte de cima da rodoviária, já estão colocadas as estruturas onde vão ficar aqueles equipamentos para que você tenha ali a emissão do seu ticket e tudo mais, para esses estacionamentos que ali perto do CONIC, do Conjunto Nacional, passarão a ser pagos. De que maneira que isso vai acontecer quando a gente pensa, por exemplo, na permanência dos veículos, definição de valores, a empresa é livre para fazer essa definição, existe um diálogo com o governo do DF, a partir do momento que, de fato, já há uma definição de que aquelas vagas que hoje são gratuitas passarão a integrar um estacionamento pago? Existe um valor de referência que está, inclusive, no edital, que foi utilizado como base para que as empresas que participaram da licitação pudessem avaliar a receita e os investimentos, para avaliar se compensava ou não participar dessa licitação. O valor de referência é de R$ 5 por hora. A empresa é livre, sim, para alterar esse valor, ela deve propor isso ao governo, até porque funciona aí a regra de mercado. Um preço mais atrativo atrai mais usuários. Um preço mais salgado, as pessoas não vão querer parar, ou não vão querer utilizar aquela área. Enfim, a gente entende que o governo usa seu papel regulador, mas eu não posso obrigar a empresa a cobrar um preço tabelado, porque eu estou ferindo aí o princípio do edital de concessão, que agora passa sob a gestão da empresa. Eles vão iniciar uma campanha de educação, inicialmente, eles disseram isso, já estão instalando esses equipamentos justamente para adiantar e não avisaram ainda que data vão começar a cobrar. Estão esperando, inclusive, a transferência daqueles ambulantes que estão ali, ocupando parte da área do estacionamento que já está concedido. Secretário, para a gente concluir essa boa conversa com o senhor aqui, às 7h54, como que fica a segurança da rodoviária agora concedida à iniciativa privada? A Polícia Militar continua atuando ali no local da rodoviária, somente nos arredores, vai ter alguma segurança privada? Enfim, a gente sabe que aquela região é uma região complicada de muitas ocorrências, sobretudo durante a noite e a madrugada, né? A gestão é um compartilhar de responsabilidade, Diego. Uhum. A concessionária tem os seus vigilantes, os seus agentes, que fazem a segurança patrimonial. O poder deles é limitado, eles não têm poder de polícia do ponto de vista de abordagem ou detenção para combater qualquer ilícito. O que eles têm através do Centro de Controle e Operação, isso já foi acordado com a polícia, uma integração por comunicação via rádio, uma frequência única, e a Polícia Militar para garantir, porque aí é dever do Estado, a segurança dos usuários sempre fica ali nas imediações, assim como, por exemplo, os demais órgãos de segurança atuam na investigação, no combate ao tráfico, mas na área da plataforma, todas as áreas sob a gestão da concessionária, eles têm um corpo de vigilantes treinado e preparado para fazer a primeira abordagem e identificação desses ilícitos, dos problemas, seja qualquer problema que ocorra. Um sistema de monitoramento por câmeras é muito atento, tem compartilhado com a Secretaria de Segurança, ou seja, nós vamos viver um novo momento com muito mais segurança, 24 horas por dia, para todos os usuários ali da rodoviária. Esse foi Zeno Gonçalves, secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, que gentilmente atendeu aqui ao convite dessa entrevista no Jornalismo da Nova Brasil, nesta quarta-feira, 4 de junho. Secretário, muito obrigado pelos esclarecimentos, bom dia de trabalho para o senhor e o espaço está sempre aberto aqui para a gente manter a nossa população do DF bem informada.
Eu que agradeço a todo o time da Nova Brasil FM, a você, Diego e Ariane, e a todos os ouvintes. Um bom dia. Obrigada, secretário.